Olá, bem-vindos ao Agro Inspiradoras, um programa feito por nós, mulheres, para vocês que respiram e inspiram o setor mais importante da economia do Brasil, o agronegócio. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre liderança. Liderança da mulher, liderança do agro, liderança do Brasil. De acordo com os dados da Associação Brasileira de Marketing Rural, cerca de 31% das propriedades rurais do país são administradas por mulheres. Você concorda? Para isso, a gente vai conversar hoje nada mais, nada menos com Sarita Rodas, a produtora rural do interior de São Paulo. Citricultura, cana-de-açúcar, pecuária, certo, Sarita? É isso mesmo, obrigada pelo convite, obrigada a todas vocês. É um prazer imenso estar aqui nesse programa de estreia do Agro Inspiradoras para falar sobre liderança. E eu acho que a mulher vem sim crescendo, mas eu ainda não consigo enxergar esses 31% por onde eu ando nas atividades que a gente pratica. Acho que o número é promissor, a participação da mulher é promissora, a gente tem muito a agregar. Todas as nossas habilidades serão muito importantes para o agro, porque agro é vida e a gente entende de vida, mas ainda estamos longe de chegar em números de igualdade. O que me falta é ver no dia a dia realmente mulheres totalmente na liderança, comandando seus negócios nessa proporção de mais de 30%. E o que você acha, Tice? Qual que é o papel da liderança aí da mulher e como que você avalia isso no seu dia a dia? Olha, eu acho interessante essa visão do papel da liderança feminina no agronegócio, porque a mulher ela tem uma visão mais sistêmica no agro, né? Então ela quer uma produção, mas ela também quer sustentabilidade, ela quer pensar no trabalhador dela, mas também quer pensar no bem-estar animal. Então é interessante esse mix, né, que traz. E aí eu acho legal também a questão das empresas que estão aderindo aí aos pactos da ONU, né, para poder trazer essa representatividade como um compromisso, né, das lideranças. Então não vai ficar algo só no papel, vai ser um compromisso institucional. Porque isso é importante, porque senão fica só esses dados e a gente não consegue ver, né, poxa, tá bom, cadê as mulheres na liderança? Então eu acho que isso é bem interessante. A mulher do agro é a mulher que está dentro e fora da porteira. Nós temos aqui uma bela representante de uma profissional dentro da porteira e a maioria de nós estamos pós-porteira. E eu não sei para vocês, mas para mim o grande divisor no Brasil foi o Congresso Nacional das Mulheres do Agro. Ali fomentou-se muito e a mulher passou a entender que ela tem voz e entender a importância do papel dela. Eu não sei se você concorda? Sim. Então, fechando com o que vocês falaram, eu concordo. Eu acho que essa representatividade da mulher ainda tende a crescer muito. Ainda há uma confusão de papéis. Tem mulheres que trabalham, que ajudam na gestão, fazem uma gestão participativa, mas que não se consideram na gestão também. Então, acho que isso é um ponto que a gente tem que levar, né, para discutir. E uma outra questão, a questão do papel da mulher, a questão das habilidades da mulher. A Tice falou muito bem da questão da visão sistêmica. A mulher ela é muito mais, ela tem muito mais sensibilidade, né? Ela consegue organizar melhor o ambiente, né? Ela não tem uma visão tão pontual como o homem e eu acho que isso facilita muito a gestão. Outra coisa que a mulher tem de habilidade que eu acho que favorece muito é que a mulher é muito curiosa e ela tem humildade para admitir quando ela não sabe, então ela sempre vai buscar ajuda e tal. O que falta, né? O que falta no campo? Eu acho que falta a mulher aprender a se posicionar melhor, porque dificuldades, desafios, todo mundo passa em qualquer área, não é só dentro da porteira, não é só no agronegócio. Então, é saber se posicionar e saber qual é a importância que você vai dar com o que as pessoas fazem, do seu trabalho, da sua atividade. Então, é aonde você foca, né? Eu penso muito nisso. Não, exatamente. E esse é a total diferença, se vocês forem pensar, por exemplo, na questão da mulher líder ou da mulher que está atuando no mercado, está junto com o homem. O agronegócio é formado por todos nós. E, inclusive, gostaria de perguntar isso para você, Sarita. Aos 24 anos assumiu a fazenda por realmente uma tragédia, infelizmente pelo falecimento do teu pai, mas você teve um processo de sucessão nesse momento. Como é que foi para você nesse momento? Olha, eu
linkando com tudo que você disse, eu tenho a mais absoluta certeza que a mulher tem muito para agregar no agro em questão de gestão de pessoas. E isso foi o que, sem eu estar preparada, eu aprendi com o meu sucedido, no caso o meu pai, que foi a maior habilidade, talvez, que meu pai tenha tido durante toda a gestão dele. E aí eu continuei acreditando nas pessoas e foi assim que a gente conseguiu superar os desafios para que tudo desse certo. Por mais que não existisse um preparo prévio, que é o que eu não recomendo, eu acho que todo mundo tem que se preparar, foi acreditando nas pessoas que a gente conseguiu alcançar isso. E as empresas, sejam elas rurais, do agro, não rurais, elas são compostas por pessoas. Quando você olha para o ser humano como uma pessoa que pode colaborar para o seu negócio, o resultado vem. Mas de forma organizada vem muito mais rápido. Olhar para o ser humano. Acho que isso hoje com as novas tecnologias é o maior desafio, porque hoje tudo você faz aqui, ó. Tudo está aqui. Você consegue pedir comida, você não precisa mais nem telefonar para ninguém, porque você fala para o WhatsApp. Não é, gente? É uma dificuldade tão grande. Então, essa gestão de pessoas, falar de sucessão, você acha que está faltando isso, Mari? Está faltando essa comunicação? Falta muito ainda, né? Sucessão ainda é um tabu dentro de muitas famílias. Alguns gestores mais tradicionais, fundadores, acham que falar de sucessão remete à morte, aquela coisa toda do tradicionalismo, de passar a gestão só depois que estiver doente ou que de fato falecer, então você acaba não tendo um sucessor preparado. Eu acho que a gente tem que conversar. Eu sempre falo para todos os meus clientes e para todas as pessoas que me abordam perguntando sucessão. A implantação da sucessão ela é gradativa, ela não vai tirar ninguém lá do lugar, né? Porque a pessoa às vezes ela tem medo de perder o poder, perder a utilidade, então às vezes ela segura muito para passar a gestão para outra pessoa. E também que a sucessão não precisa necessariamente ser alguém da família. Você pode trazer alguém preparado, pegar um CEO do mercado, trazer alguém que tem experiência na área para continuar o seu negócio. Porque às vezes você tem alguém que não tem vontade de estar no negócio e você fica forçando porque é da família. Ou que tem perfil, e que tenha o perfil e às vezes vai entrar no negócio e quando ele acessa ele também não consegue continuar. Então nós temos várias situações, né, que dão certo e que não dão certo. Isso. Porque não existe fórmula mágica e única para ninguém. Tanto a sucessão quanto o agro, eles têm particularidades. Na minha propriedade choveu mais, na sua menos. Na minha altitude eu planto tal semente, na sua você planta outra. A sucessão nada mais é do que isso. O que deu certo para nós não é o que necessariamente vai dar certo para você. Agora, o que dá certo para todo mundo é começar a se preparar o quanto antes. Essa é a única fórmula mágica do sucesso. Quanto antes você se prepara para um planejamento de continuidade da empresa, se você não quiser usar o nome sucessão, para derrubar o paradigma, antes você pode achar o melhor jeito de fazer. E assim você faz em conjunto com todos da família vivos, saudáveis, felizes e colaborando para esse método, para essa receita exclusiva da sua família. E justamente por você ter passado por isso, você montou uma empresa, inclusive, para ajudar as pessoas a fazer esse tipo de trabalho, certo? Sim, hoje a Mari trabalha também junto comigo na Prossiga. A Prossiga ajuda as empresas, as pessoas, as mulheres, os homens, os sucessores, os gestores do agro a encontrarem os melhores ingredientes individuais para chegarem ao resultado final, que é manter a empresa ao longo de anos com sucesso. Sensacional. Eu acho interessante, pegando um gancho com o que a Sarita falou um pouco antes, dessa questão da fórmula, né? Que todo mundo quer a fórmula. E assim, eu fico até um pouco irritada que agora virou moda, por exemplo, a holding, né? Que ela é uma fórmula, que o pessoal vende, inclusive aí muitos advogados, de forma negligente, eu vou falar bem abertamente, porque assim, a holding ela não vai solucionar o seu problema, ela não vai solucionar a sua sucessão, né? Ela é uma forma jurídica, ela é um modelo de governança, de estrutura dessa governança, mas a governança e a sucessão tem que existir. Até falando, tem que dar mais passinhos para trás ainda, né? Você tem que olhar qual é o regime de casamento que você tem. Você tem que olhar se a sua filha, o seu filho, que mora lá com o namorado, tem
um contrato de namoro, tem um contrato de união estável. Por quê? Porque isso, se ele for acionista ou cotista, vai afetar no teu negócio. E isso é muito importante da gente ver. E assim, a gente não percebe essas coisinhas que estão atrás e vão super impactar, por exemplo, nos financiamentos. Né? Sempre dá impacto e o agro não roda sem financiamento. Então, a linha de crédito, exatamente. Esse é um dos desafios que a gente vai conversar um pouquinho mais aí nesse segundo bloco. Então, fica ligado que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Agroinspiradoras e hoje falando sobre liderança. O Brasil e o agronegócio. Andréia, o que você acha que falta para a gente realmente se tornar o maior provedor de alimento do mundo? Bom, antes de falar nesse ponto, eu quero destacar algo muito legal e que precisa ser falado aqui. O agro brasileiro é referência em sustentabilidade, em práticas de sustentabilidade, é referência em produção. Somos os maiores exportadores de soja do mundo. Caminhamos para uma safra que muito possivelmente será a maior safra de soja. Somos os terceiros maiores produtores de milho. Somos grandes produtores de cana, de café e de suco de laranja. Então eu acho que nós precisamos fazer o nosso agro, fora do nosso agro, saber o que nós fazemos e fazemos muito bem e com excelência. Eu entendo que o problema do agro é a falta de comunicação. Eu acho interessante a gente se comunicar bem, até para mostrar que sim, o Brasil tem compliance, o Brasil é sustentável, a gente segue a legislação, né? E se tem alguma fazenda, algum produtor que não está seguindo isso, tá errado. Ele não representa o setor, ele não representa o agronegócio, né? Principalmente esse agro que a gente tem, que a gente preserva a mata nativa, né? A gente tem todas essas questões. Então eu acho que é muito importante que a gente se comunique, né, de forma transparente. Né? Que essa conversa que a gente está tendo aqui, né, não fique só aqui, que a gente consiga transparecer para todo mundo o que a gente vê dentro da porteira, para o pessoal, né, como a Mari falou, fora da porteira, e o pessoal da cidade, que a gente fala da cidade, né, consiga ver esse setor produtivo. E eu acho que é muito interessante a Sarita estar aqui, que é uma produtora, né, que trabalha a sustentabilidade, né? Trabalha tudo isso, então é real, né? É verdade, isso aqui não é um mito que a gente está falando sem base, são só dados, não, é real, né? E eu acho que... Ela tá aqui. Né? Dá pra tocar. E eu acho interessante que você falou aí do dia de campo, então quem tem interesse, quem tem dúvida sobre o agro produtivo, respeita as leis, vai no dia de campo. Tem muitas fazendas que abrem a porteira, vem aqui conhecer, né? Vem aqui ver que eu faço integração lavoura, pecuária, floresta, né? Vem ver que é fresquinho aqui dentro quando tem, né, o plantio. Então, um dia de campo é uma questão interessante para o pessoal da cidade e dos outros setores e conhecer o nosso agro. A gente muda o mundo com educação, né? Então tem que começar pelas crianças mesmo. Eu acho que é uma questão muito cultural, assim. Hoje a gente tem um acesso infinito em rede social, todo mundo fala o que quer. E aí eu acho que é o grande inimigo do agro hoje são as pessoas que não conhecem e saem falando o que querem sobre o agro. E aí entra mais uma vez a questão da união do setor, porque o agro ainda é desunido. Né? A gente, às vezes, fica gastando energia para só rebater as críticas e deixa de mostrar o que a gente faz de bom, né? Exatamente, como a própria Déia reforçou aqui, para 2020 a gente tem aí tantas possibilidades e se você pudesse repensar o agro e falar, além da comunicação, de trabalhar essa questão do fake news, até que o Ministério da Agricultura tem feito isso, está trabalhando realmente, tem um reforço para realmente desmistificar muitas coisas. O que você acha que pode ser feito, Déia? Eu acho que a gente tem que desmistificar o que se fala do Brasil em termos de sustentabilidade. O agro brasileiro é eficiente e é sustentável. Existe hoje espaço para agricultura orgânica, é um nicho de mercado, deve ser respeitado, mas você produzir em grande escala e usando produtos agroquímicos com segurança alimentar é o caminho. A FAO disse e projeta para 2050 que seremos 10 bilhões de habitantes. Em 2100 seremos 11. Como vamos produzir
para tanta gente alimentar o mundo se não for numa agricultura de larga escala? Sem desmatar? Como é que pode fazer todo esse desdobramento, Sarita? Como que você enxerga isso como produtora? Organização da estrutura do negócio rural, organização das famílias empresárias para que elas continuem tocando seus negócios com eficiência, tecnologia e produtividade. A soma, na minha opinião, desses 4 fatores será essencial para que o Brasil continue sendo produtivo, cresça, alimente o mundo e continue mantendo apenas, 7, 10, que são os índices que se falam, do território sendo usado para o agronegócio. Até porque existe ainda áreas que podem ser muito mais produtivas, como a Tícia mesmo disse, com integração lavoura, pecuária, floresta, e o agro pode crescer na mesma área. Para mim, a sustentabilidade do agro está em usar a mesma área para alimentar o dobro, o triplo de habitantes, porque as pessoas gostam, né, de fazer filhos. Não gostam de fazer filhos e gostam de festa, churrasco. Quem não gosta de comer? O agro é paz, não é? Quando a gente realmente, o ex-ministro Roberto Rodrigues até lançou um livro e esse é o título do livro dele. Realmente, se você tem segurança alimentar, você está em paz. Quem gosta de passar fome aqui? Ninguém. Que vai além, né? Eu acho que vai muito além. Fora da nossa realidade aqui, graças a Deus, existe pessoas que passam fome por falta de alimento mesmo. Exatamente. Então o agro tem que crescer porque pouco processado ou muito processado, a essência da alimentação vem do agro. Seja uma bolacha que vem da farinha, que vem do trigo, que é agro, seja o que for, o alimento é agro. E em respeito, eu acredito que essas pessoas que passam fome, eu acho que a gente pega o gancho do que a Mari falou, a nossa responsabilidade em evitar o desperdício. Isso também é um grande desafio nosso, porque o desperdício começa no campo e ele vai até o final, no segmento, no mercado, passa pelo transporte e principalmente no nosso prato. Não, exatamente. A gente tem que ter mais consciência, certo? Essa consciência no nosso dia a dia. Começar por nós mesmas. Sim. Cada um fazendo um pouco, certo, Tícia? Isso. E eu acho interessante, pegando o gancho aí, poxa, como é que o Brasil vai se tornar mais produtivo? Como é que a gente vai aí combater a fome e alimentar o pessoal que vem? Além de todas as questões que a gente discutiu aqui, sustentabilidade, produtividade, a gente precisa de crédito. Né? E infelizmente no nosso país a gente sofre com escassez de crédito, uma dificuldade disso, seja por questões fundiárias, seja por várias questões. Eu acho que a gente tem que, os credores estão trabalhando melhores estratégias aí de concessão de crédito, os produtores e produtoras rurais estão regularizando suas fazendas aí para a gente conseguir dar crédito. Para quê? Para o agronegócio crescer. E também, só aproveitando o que você falou, eu acho que nós temos um conjunto de situações. A questão da logística que você falou, a questão do armazenamento, a gente tem esses gargalos ainda que precisam ser melhorados, que precisam ser trabalhados para que, de fato, o Brasil consiga alcançar aí o topo do ranking e se tornar o maior produtor, né? Sustentabilidade, crédito, logística, preservação do meio ambiente. São vários os desafios, ainda mais quando a gente fala também da comercialização, porque se você pode ter a melhor produtividade dentro de campo, se você não souber a hora de vender, para quem vender, enfim, são os mais diversos desafios aí à frente do nosso agronegócio. Para a gente encerrar esse programa de hoje, eu gostaria que cada uma de vocês deixasse uma mensagem, algo que realmente vocês acham que pode modificar, que pode agregar esse agronegócio, que é o motor da nossa economia. Bom, o desafio é grande, né? Eu acho que a gente tem aí um caminho árduo para conseguir produzir mais com menos recursos, né? Para diminuir o custo de produção, mas o Brasil tem capacidade, o Brasil tem estrutura para isso, e eu acho que o que falta, e a mensagem que eu deixo até para todo mundo que está assistindo, é se preocupar em melhorar a gestão, em profissionalizar a gestão, porque quando eu tenho uma gestão eficiente, eu tenho um negócio que funciona, né? Ideia?
Eu diria que a parte do conhecimento, eu acho que a gente precisa capacitar, além de todos esses desafios que falamos, precisamos entender que a gente só valoriza um povo, uma população, um setor, se a gente der a ele conhecimento. É um ponto meu, um pilar que eu trabalho bastante. Eu preciso estar capacitada, saber vender, saber produzir, saber comercializar, saber entender os momentos e especialmente agora na época de guerra comercial Estados Unidos e China. São grandes oportunidades que vêm por aí. Sarita? Para mim, eu acho que somado a todos esses desafios que a organização dentro da porteira, estrutura fora da porteira de boa comercialização, a gente precisa se unir em voz única, aonde somos sim de governo, a população urbana, a população rural, o país que vai alimentar o mundo e termos consciência e responsabilidade juntos sobre isso, cada um na sua colaboração. O produtor produzindo, o comercializador vendendo, o governo abrindo espaço e a população, de forma geral, se orgulhando do agro brasileiro. Tice? Eu acho que é até interessante, vou até me recorrer aí do direito, né? Porque puxando aí a questão do compliance, eu acho que quando a gente tem compliance, a gente consegue alcançar tudo isso, né? Eu consigo ter uma sociedade mais igualitária, né? Combater o trabalho escravo, combater práticas ruins, né, a rogar aí pela sustentabilidade. Então, quando a gente tem todos esses prismas, a gente consegue ser produtivo, sustentável e ter um papel social. Eu acho que talvez esse é o pilar, né? E a gente tem que se agarrar nele e fazer tudo dar certo, porque não pode dar certo só para mim, né, ou só para você. Tem que dar para todo mundo. Então, acho que a nossa voz vai ser única quando der para todo mundo. E é isso que a gente tem que pregar. Então, hoje a gente fica por aqui. Muito legal, muito gostoso estar com vocês e até breve.